Olá, pessoal. Tudo bem com você? Você que me assiste, você que perde aí um tempinho ouvindo minha história, né? Minha história de vida, minha vida a dois, né? E eu te agradeço por você me assistir, por você me dar essa alegria, né? Eu vejo as visualizações lá e eu fico, né? Tô contente, viu? Algumas pessoas têm me assistido e eu só posso te agradecer, viu? Fala para outras pessoas, é bom, né? Às vezes uma experiência de uma outra pessoa ajuda, né, a gente, né? Eu te agradeço de todo o meu coração. E voltando, o que eu falei, né, do meu passado, né, da minha vida e algumas coisas que aconteceram, outras coisas que vão acontecer, que eu vou contando, né, e o nascimento do André, né, foi muito difícil, foi bem pesado, né, 9 meses de muita luta, muita luta. No dia do nascimento foi muito difícil, tanto para mim, né? Porque você, sabendo de tudo, né? O que eu sabia e passar por aquilo que eu estava passando, eu estava ciente, né? Do que estava acontecendo comigo. E nessas horas a gente tem que se entregar totalmente na mão de Deus e crer que Ele vai fazer assim o melhor para a gente, né? E crer. O que acontecer, a gente vai estar debaixo dos cuidados do nosso Deus. Para mim não foi fácil. Agora, o meu marido, né? O Silas que passou, estava lá do lado de fora, né? Passando por tudo aquilo. Aí depois chegou em casa, ele contando para mim, né? Ele chorava, né? Porque ele foi desabafar, ele falou, tô entalado, né? Aí ele chorava, tal, né? Depois, gente, ainda que como foi cesárea, né? Foi a cirurgia, né? Então eu fiquei 3 dias no hospital. E ele ali, né? Ia me visitar e falava coisas boas. Depois em casa que ele foi conversar comigo. E a gente ia ter que pagar a cirurgia, né? A laqueadura. A gente teria que pagar. Aí ele arrumou um dinheiro, a gente foi guardando um pouco. O tio dele ofereceu, o tio dele nos ajudou muito, sabe? Ajudou a pagar, né? Essa laqueadura. E na hora que ele foi para acertar, né, com o médico que fez o meu parto, ele falou: não, eu não quero nada. Eu não quero nada porque eu tive medo de perder a sua esposa e a criança. Eu fiquei com muito medo. Então você não me deve nada. Só paga o anestesista que tá tudo em ordem. Então aí já foi assim, bênção de Deus, né? São coisas mínimas, que ali não seria tão mínima, né? Que era um dinheiro bom. Mas às vezes a gente tem que valorizar o que Deus faz pra gente nas coisas mínimas, né? E um médico muito maravilhoso, pegamos amizade com ele, uma pessoa sensacional, e ele não quis cobrar aquele dinheiro, né? E aí eu fiquei aqueles dias no hospital, voltei para casa, né? Agora com 5 filhos, graças a Deus, tinha gente que me ajudava, ele me ajudava muito, né? Ele era muito companheirinho, né? Muito meu amiguinho. Aí eu falava, né? Eu falava, você é bem meu amiguinho, né? Aí ele falava, eu sou. Então, gente, aí depois eu passei, né? Aquela dieta, tudo, né? E a vida então começou a se normalizar, né? Para quem cuidava de 4, era um a mais só, né? Então, aí eu
realmente dava conta, né, do recado. E aí foi passando os meses, né? E naquele ano, o André fez 6 meses. É, nós passou final de ano, tudo aí. Começou o ano de 1989. Aí a gente resolveu comemorar os nossos 10 anos de casado. Nós íamos fazer 10 anos de casado. Eu com 29, né? Ia fazer 29 e ele com 32, né? E aí nós começamos a programar para fazer esse aniversário de casamento, fizemos convite. Eu fazia ovo de Páscoa, aquele ano eu fiz um pouco a mais. Né? Eu fiz o bolo, até que eu era espertinha, viu, gente? Fiz o salgadinho da festa, tudo eu. Já tinha feito ovo de Páscoa, sabe? Eu era até espertinha, viu, gente? Aí nós fomos programar, eu comprei um vestido branco, tudo. Mandei uma costureira fazer um blazer branco para ele comprou uma calça branca. Minha sogra fez roupa para as crianças, compramos também vestidinho, né, para as meninas. Minha sogra ajudou com as roupas, ela fez para as crianças, tudo, né? E aí, gente, a gente começou distribuindo convite, tudo, teve uma cerimônia, muitos amigos presentes, 10 anos de casado. E ele falava assim para mim, cada 10 anos de casado eu quero casar com você outra vez. É legal isso, né? Quer dizer que, né, tava boa a vida comigo, né? Aí chegou, nós fizemos, né, aquela comemoração gostosa, foi muito gostoso, muita gente ali, amigos, sabe, parente, foi muito gostoso, sabe, gente? Irmãos, né, em Cristo, foi muito, muito bom. E naquela cerimônia, ele me fez uma surpresa muito linda, ele me deu um anel de pedra azul, só que ontem meu anel caiu, anteontem meu anel caiu a pedra, eu tô com outro, olha. Mas eu tô sempre com ele, aquele de pedrinha azul, se você for ver nos outros vídeos, eu tô com ele. Eu não largo, não tiro aquele anel. Né? Então aí ele tem 35 anos, aquele anelzinho azul. E a pedrinha não foi cair. Graças a Deus ela caiu em cima da cama. E eu guardei a pedra para o meu filho mandar, né? Alguém, quem entende, né? Colocar a pedrinha para mim, porque eu gosto daquele anel. Amo aquele anel. Então, aí ele fez aquela homenagem gostosa, né? Me deu um anel, eu não sabia, ele guardou segredo com o irmão dele, tudo, né? Que era o irmão dele que tava atrás, tudo do anel, né? Então, aí, ele me deu aquele anel, nós fizemos uma festinha boa, sabe, gente? Comemoramos nossos 10 anos de casado e viajamos. As crianças, a família é bom, né? Me ajudaram muito naquela época. Distribuir as crianças, sabe? Na casa da minha irmã, na casa da minha cunhada, distribuir as criançadas, né? Então aí nós viajamos, né? Na madrugada de sábado para domingo, à noite mesmo nós fizemos as entregas, né? Das crianças. Ai, algumas foram até lá na igreja mesmo, né? Elas já estavam prontinhas, né? As malinhas nas casas das tias, né? E aí nós viajamos, né? E o resto nós fizemos a entrega depois. E aí fomos nós dois viajar, saímos de madrugada e a gente tinha uma vizinha muito querida, muito bacana. Ela ofereceu o apartamento dela na Praia Zé Menino, por incrível que pareça, sempre Praia Zé Menino, né? Que nós casamos
Na lua de mel, passamos na praia Zé Menino e essa minha vizinha tinha um apartamento lá e ofereceu pra gente. Pra gente no apartamento dela. E ficamos lá, muito gostoso o apartamento dela. A gente já tinha ido outras vezes lá, né? E ela ofereceu, né, pra gente ficar lá no apartamento dela e tal. E nós fomos, né? Nós dois, só nós dois, sem criança, sabe? Queira ou não, a gente sente falta, né? Parece que tá fazendo coisa errada, deixou os filhos, né? Parece que a gente tá assim, fazendo alguma coisa que não é para fazer, tá errado, né? Mas aí nós fomos, né? E chegamos naquele apartamento, né? Já de manhãzinha. Aí a gente foi, se arrumou, né? Com roupa assim de praia e tal. Nós chegamos lá, era de manhã. Fomos tomar um cafezinho, né? Fomos numa padaria ali perto, uma padaria gostosa. Sempre gosto de... Toda vez que eu como pudim de pão, eu lembro das padarias, né? Que a gente tomava café quando saía assim. Aí nós tomamos um cafezinho gostoso. E ali a gente foi passear um pouquinho. Era de manhãzinha tudo, né? Eu era fortinha. Aí nós fomos passear de manhã ali, né? Naquela praia. Só que aí depois eu falei, tô cansada. Nós fomos pro apartamento. E ainda eu falei pra ele, tô cansada, né? Porque ele me chamava de Flor e eu chamava ele de Fofo, né? Ele falou, você tá cansada, Flor? Eu falei, tô cansada. Ele falou, vamos deitar então um pouquinho. Vamos lá. Aí a gente se troca e já vem pra praia. Aí eu deitei, eu nunca gostei assim como que se diz? De praia, não era assim tão chegada, né? Ficar na areia, tomando sol, tudo. Mas aquele dia a gente foi, né, pro apartamento e tal. Ficamos lá um pouquinho, descansamos, né, nós dois. Muito chameguinho, sabe? Muito chameguinho, muito carinho, sabe? E aí a gente ficou um pouquinho ali. Aí depois nós fomos, né, pra praia. E eu tomei um pouquinho de sol tudo aquele dia. E ele nunca gostou muito de sol, porque é muito branco, né? Muito branco. Aí ele sempre gostava de pôr uma camiseta, tudo. E aí eu tomei um solzinho até meio-dia e pouquinho assim. Aí nós voltamos, né, pro apartamento. E a gente se arrumou, tudo, né? Uma roupinha assim de praia, né? De roupinha leve, tudo. E fomos almoçar, né? Aí fomos almoçar direitinho. Um dia muito gostoso que nós passamos, né? E aí, isso no domingo, né? Que o sábado teve a nossa festinha, no domingo a gente estava se amando na praia, né? E sem criança, e consciência pesada. A minha, né? Aí eu falava pra ele, assim, mas faz falta mesmo, né? As crianças fazem falta. Mas vamos curtir, né? E aí a gente almoçou, à tarde a gente passeou, né? Lá na praia e tal. Ele tinha uma tia que morava na Praia Grande, nós fomos lá visitar a tia dele e tal, né? Aí depois nós voltamos, à noitezinha já, tomamos um banho, me arrumei, fiquei bem bonitinha, sabe? Aí ele falou assim pra mim, a gente vai jantar hoje? Diferente. A gente vai num restaurante e nós vamos ser servidos à la carte. Eu falei, ai, que chique! Meu Deus, fofo, que nome lindo! Ele falou, então, hoje nós vamos jantar à la carte. E aí, é lógico que, né, a gente sempre vira e mexe, né? Não é sempre. A gente saía quando dava, né, assim, solteiro, né, gente? Aí ele falou assim, nós vamos ser servidos hoje. Aí eu me arrumei, ele se arrumou, tal, a gente ficou, né, um bonito pro outro, né?
E aí nós fomos, jantamos, eu toda sentadinha lá com ele. Ele esticou a mão assim, eu estiquei a minha, gente, mãozinha dada. Parecia dois namoradinhos mesmo, né? O de mãozinha dada, ele sempre gostou de me olhar no olho. Ele ficava assim pra mim, ai, como você tá maravilhosa, você tá linda. Me elogiava, eu falei, você também, você tá maravilhoso, você tá demais, sabe? Você tá chamando atenção, seu lindão, charmoso. Coisinha, né, da gente, né? Então aí fomos servidos, gente, fomos servidos, né? Garçom levava, tal, foi muito chique, muito chique. Um restaurante muito bonito. Ele soube escolher, né? Um restaurante da hora, muito, muito bom. E aí depois nós saímos daquele restaurante, fomos no cinema. Muitos anos que a gente não ia num cinema, muitos anos. E aí nós fomos naquele cinema, assistimos um filme. Depois do cinema a gente deu uma volta assim ali na beira da praia, de carro, não descemos na areia, né? Assim na rua mesmo, passeando de carro, sabe? E a gente namorando, se olhando, sabe? Um assim pro outro, muito legal, muito bom. Foi uma coisa assim, muito, muito boa na nossa vida, né? Nossos 10 anos de casado marcou, né? Marcou a nossa vida. E aí nós fomos, voltamos, fomos pro apartamento, né, gente? Muito love, né? Muito amor. Isso a gente sabia fazer, gente. A gente sabia namorar. Assim, a gente aproveitava os momentos a dois, né? A gente sempre foi de aproveitar os momentos, mesmo com as crianças, eles tinham horário de dormir, né? E depois a gente sempre foi de namorar, né? Ficar a dois conversando, trocando ideia e namorando, né? E a gente namorou muito gostosamente, foi muito assim, trocas de carinho, foi muito bacana aquela noite. Nós passamos juntos ali, muito, sabe assim, uma coisa muito legal. Ele levou uns docinhos, né? Comprou lá, né? No restaurante mesmo. Aí levou, aí nós ficamos comendo docinho, assim, sabe, gente? Se curtindo, se olhando, sabe? Olho no olho. É maravilhoso, né? Quando você ama, você tem aquele momento de olho no olho, se olhar, se acariciar, sabe? Foi assim um momento muito mágico na nossa vida. Aí nós passamos aquela noite, dormimos, chegou no outro dia, a gente tinha que voltar para casa, né? Isso foi no domingo, né? Aí nós passamos aquele domingo totalmente diferente dos nossos domingos, né? E aí na segunda-feira a gente já tinha se programado para na segunda-feira voltar para casa, né? Que a gente já tinha combinado de voltar tudo para pegar as crianças, né? E aí fomos embora, muito gostoso, caminho muito bom, muito, muito delicioso. Nós fomos embora, né? A gente tava de carro, né? Lógico, né? Nós não fomos de ônibus, né? Fomos de carro, já falei, né? Assim, conforme eu tô falando, foi de carro, né? Aí depois voltamos. No caminho compramos presente para as crianças, boneca para as meninas, um skate para o Rafael, um presentinho para o João Marcos, e o André tinha 6 meses, ainda não entendia, né? E aí nós fomos fazer a baldeação, pegar as crianças e encher o carro, né? Nós fomos com o carro do meu irmão, ele emprestou pra gente o carro dele. A gente não tinha carro naquela época. Então aí
A gente tinha o Fusca, mas a gente tinha um Fusca, mas a gente ficou com medo, é isso mesmo, não, é muito tempo, né, assim, pra você relembrar tudo. Mas a gente ficou com medo do Fusca não aguentar a viagem, porque, né, a gente andava só por ali, né? E aí o meu irmão emprestou o carro dele, foi isso mesmo. E aí nós fomos com o carro dele, que era mais fortinho, mais potente. E aí, com o carro do meu irmão mesmo, no caminho já fomos pegando a criançada, né, e tal. E já passamos comprar o presente, né, para eles, né, em Perus mesmo, né. Passamos lá, compramos aqui em Perus os presentes deles, tinha uma lojinha que a gente sempre comprava presentinho para eles, compramos os presentinhos deles. E aí, pegamos a criançada. Chegamos em casa, né? Eu já deixava tudo arrumadinho, só 2 dias fora de casa, né? Tava tudo certinho já, a casa arrumada. Aí pegamos a criançada, descemos, né, do carro e tal. E aí fomos lá pra dentro, todo mundo. E aí nós fomos dar os presentes. Você trouxe alguma coisa? Aquele negócio de criança, né? Logicamente já viu os pacotes, né? Ah, vocês trouxe alguma coisa? Aí compramos, né, umas bonequinhas Barbie, né, na época era Barbie, para as meninas, e o Rafael o skate, o João Marcos um brinquedinho, que ele era pequenininho, não fazia questão, não era? Qualquer coisa estava bom. E o André era novinho, então, né, como eu falei. Então, e aí distribuímos aqueles presentes para a criançada, eles ficaram todos, né, tudo contentinho, que ganharam presentinho do pai e da mãe, né. E aí volta os afazeres, né, a vida normal, entrega carro e volta ao Fusca, né, e voltamos à vida, né, a nossa vida normal, tudo passamos, né, assim, aquele ano muito bom. E aí, quando chegou pro final do ano, mais pro finalzinho do ano, eu comecei a sentir umas coisas estranhas, né? Falei, gravidez não é, porque não tem como mais eu engravidar, né? E assim, umas fraquezas, sensação de desmaio. E eu pensava, né? Que será isso? Aí eu falei pro Silas, né? Eu contei fofo. Ele falou, o que foi, né? Eu falei, fofo, eu não sei, eu tô andando sentindo umas coisas assim. Contei pra ele, né? Porque a gente não fala logo de cara, né? A gente pensa um mal-estarzinho, só quando tava constante. E aí eu falei pra ele, né? Falei, não sei, eu sinto isso. Porque a gente, mulher, quando sente alguma coisa, a gente não vai deitar logo, né? A gente não vai se entregar, né, e ficar mal. A gente não é assim, né, não faz parte do nosso feitio de mulher, né, de ficar se entregando. Então eu lutei e tal, fiquei, passava, né, até que eu vi que não passava aquele mal-estar, falei pra ele, né. Aí ele falou, então a gente tem que marcar uma consulta, né, a gente vai marcar uma consulta, eu vou ligar, vou marcar pra você. E aí a gente vai, porque ele trabalhava nessa época das 6 às 2 da tarde, então na parte da tarde ele já estava, né, em casa. Aí ele falou, eu marco para tarde, aí nós vamos, né? E aí ele marcou essa consulta, né? Que eu achava que eu tinha pressão baixa. Eu falei, eu acho fofo que a minha pressão tá baixa, né? Não é normal, né? A gente ficar assim. Eu ficar assim, porque eu era muito exposta e levantava cedo, lavava um monte de fralda, porque não tinha máquina de lavar, né? Não era qualquer um que tinha máquina de lavar naquela época, né? Então era tudo na mão ali, tinha aquele tanquinho, né? O tanquinho elétrico ainda, aí sim. Aí até que eu tinha uma lavadorinha, né? Quando o André nasceu, antes dele nascer era na mão mesmo, mas eu nunca liguei. E até hoje eu não sou muito chegada em máquina. Eu tenho, porque eu não tenho muita roupa mais, né? Não é mais aquela
igual era, né? Então eu gostava muito de esfregar roupa e encher aquele varal de roupa. 7 horas da manhã estava em pé, já colocava as roupas para lavar, aí depois 9 horas eles levantavam, eles iam deitar às 9 e 9 da manhã eles podiam levantar. Quando eu falo, ainda eles acordavam, né? O Rafael, a Glaucia, posso descer da cama, né? Eu já vai, só mais um pouquinho. Porque em casa era muito assim, desde pequenos, era tudo gosto variado. Um gostava de chá, né, de manhã, outro café com leite e o outro antigamente não era Toddy, era achocolatado, né? Em casa era assim, achocolatado. Até aquele muque, né? Aquele achocolatado. Então cada um tinha um gosto. Então eu ia preparar o café ainda, tal. Aí quando tava tudo certinho, a roupa já estava no varal, aí eu falava, pode vir. Aí eles vinham, né? E a gente já arrumava os pequenos e tal, né? Deixava tudo certinho, né? Logicamente, a minha noite era movimentada, porque tinha criança pequena. E quando um ameaçava chorar, eu já ia rápido para não acordar o outro, que era muita criança, né? E aí, a minha perna era tudo roxa, de bater na ponta da parede, porque o Silas, ele era metalúrgico. Então, ele mexia com maquinário, né? Eu tinha medo dele se machucar e tal. Então, eu ficava com as crianças, né? Aí, à noite, eu ia ver, porque para ele continuar dormindo, né? Porque no outro dia tinha que levantar cedo, e levantava de madrugada, porque ele entrava às 6 horas, né? Não era tão longe assim a empresa que ele trabalhava, mas ele levantava bem cedinho, né, e ia trabalhar. Aí ele marcou essa consulta e nós fomos, né. Nessa consulta era um cardiologista, o Dr. Faisal. Muito legal, muito bacana aí. Aí eu passei com ele e tal, e falei tudo que eu estava sentindo. E aí ele falou assim, olha, vamos fazer um eletro. Eu falei, eletro? Eletro do coração. Falei, mas do coração? E tudo bem, fomos lá, né? Fiz o eletro e tal. E na hora mesmo nós já levamos para o médico, né? Já levamos para ele. Ele olhou o eletro e falou assim, olha, você está com um problema muito grave no coração. Eu fiquei assim, sabe, eu falei, imagina, não é pressão. Ele falou, não, a sua pressão tá boa. Mas você tem um problema no coração que eu não estou sabendo o que é. Eu não estou sabendo, não vou poder te explicar. Só sei que pelo que eu estou vendo aqui é grave. É grave. Aí ele falou assim, você já morou em casa de barro? Eu falei, já, eu vim da Bahia, nós moramos em casa de barro. Aqui mesmo em São Paulo, nós moramos numa casa de barro. Ele falou, eu estou desconfiado de Chagas. Aí eu falei, ai, mas Chagas mata. Eu falei, então, é o que eu tô desconfiado, mas eu não posso te adiantar nada, não posso falar nada para vocês agora, né, que o Silas estava comigo, tudo. Mas eu tô você está com problema cardíaco. E pelo que eu vejo aqui, não é um problema simples. Aí eu falei assim, puxa vida, não. Despedimos dele, tudo, viemos embora, né, a gente tava de ônibus. Deixamos as crianças lá, porque a Glauciane e o Rafael já era maiorzinho um pouquinho, né? E o Rafael com 9 anos, a Glauciane com 8, a Liane com 6, né? E eles se viravam, né? E tinha minha sogra no quintal, ela ia lá olhar eles, né? Para nós, né? Aí tinha uma menina, né? Que ajudava a gente. Mas ela não ia todo dia, não, sabe? Mas quando precisava a gente chamava. E aquele dia ela estava também com as crianças, né? E aí, nós fomos andando, né, na Brigadeiro, Luiz Antônio ali, tudo bem, a gente de mão dada, eu quieta, muito chateada, muito angustiada. Aí chegou ali, descendo, começando a descer a 12 de outubro, eu não aguentei, comecei a chorar. E eu falei, fofo do céu, problema de coração, fofo. O André tinha 1 ano, ele tinha feito 1 ano. O André tá com 1 ano, fofo.
que nós vamos fazer, fofo? Como que nós vamos... O que eu vou fazer? Meu Deus do céu! Como é que nós vamos enfrentar essa? Aí ele passou a mão assim, né, passou o braço assim no meu ombro, deu um apertãozinho assim, falou, calma, vai se resolver, você vai ver, vai dar tudo certo, você é forte, Flor, e vai dar tudo certo, não fica assim, sabe? Aí eu falei, fofo, eu não sei, eu tô apavorada. Gente, assim, logo que você fica sabendo uma notícia dessa, que você nunca imaginava, porque para mim, problema de coração era morte. E ainda não sabia direito o que era, eu fiquei, gente, sem chão. E ele foi muito forte ali comigo, sabe? Aí descemos a 12 de outubro, tinha o ponto final, o ponto lá embaixo, perto do mercado da Lapa. Aí, né, eu fui parando de chorar, entramos no ônibus. Aí nós chegamos, né, viemos embora, tudo. No caminho eu falei, fofo, é melhor a gente não falar para as crianças, porque eles vão... O que eles vão fazer, né? São pequenos, tudo. Ele falou, não, a gente tem que falar, a gente precisa conversar com eles e falar, porque eu vou trabalhar e você vai ficar em casa, eles têm que saber que a mãe vai precisar e tudo, né? Aí eu fiquei meio assim, sabe? E marcamos, já tinha outra consulta marcada, né? Já deixou marcada outra consulta para voltar com o Dr. Faisal, que ele ia ver se ele descobria, né, o que era. Aí fomos para casa, tal, já era meio tardinho já, umas 5 horas da tarde. Mas, porque ele chegou do serviço, aí eu já estava pronta, né? Ele chegou e nós já fomos. Mais ou menos umas quase 6 horas da tarde. E aí eu fui, sabe, pro quarto, tava muito chateada aquela hora, naquela noite, né? E aí eu fui pro quarto, fiquei assim, sabe, meio chateada mesmo, muito chateada. Aí eu fiquei, ele que cuidou das coisas lá, né, pra criançada comer, porque eu sempre deixei alguma coisinha adiantada, mas precisava de terminar, né? Aí ele foi, terminou lá pra mim, né, fez a janta, tal, o resto que faltava. E aí as crianças grandes já tinham tomado banho, né? Os menores antes de sair eu já deixei tudo limpinho, tudo arrumadinho, né? Aí o André precisava de se trocar e tudo, mas a Glauciane já me ajudava bem, sabe? Não tanto, né? A ponto de cuidar de uma casa, jamais, né? Mas aí ela cuidava bem do André, sabe? E aí ele chegou, fez o que ele tinha que fazer, viu se precisava trocar o André, ele trocou, né? Ficou lá cuidando das crianças um pouco, depois ia no quarto, ficava comigo. E ele quietinho, ele nem falava nada, só me olhava assim, sabe? Eu olhando para ele olhando para mim, a gente não falou nada assim, sabe? A gente não tem o que falar, né? Nessas horas. Para mim foi assim, uma decepção muito grande. Porque eu tinha meus filhos, né? Tinha meus partos. A gente sabe que gravidez não é fácil, parto não é fácil, a dieta, né? Não é fácil que a gente faz ali naqueles dias quando a criança nasce. Nada é fácil, né? E é luta. Mas a gente tinha um a mais ali, sabe? De criança pequena e tal, né? Mas aquele dia eu fiquei arrasada. Aí depois passou, as criançadinhas ficou à noite, tudo, cada um comeu o que tinha que comer, depois eles gostavam de um agradinho, comia aquele agradinho e tal, né? Aí depois ficaram na sala assistindo televisão, tudo, né? E o André com a gente no quarto, o João Marcos e os grandinhos na sala assistindo televisão aquele dia, né? Que a gente sempre fazia assim, né? À noite, a gente gostava de assistir alguma coisinha com eles na sala, assim, né?
E depois eles iam dormir, 9 horas da noite, iam pra cama e tal. E aquele dia foi muito chato, sabe? Aí eu fiquei lá, né, gente, deitada. Aí ele arrumou os menorzinhos para dormir e tal, que eu não tive ânimo para levantar aquela noite. Por isso que é parceria, né? A vida a dois. É uma parceria. Porque naquela hora eu não tinha cabeça para fazer nada, mas ele fez. Mesmo naquele sofrimento que a gente estava passando, ele teve força para fazer, né, a minha parte ali. Então, a nossa vida com o nosso marido ou marido com a esposa tem a parceria, né? Tem hora que a gente precisa do marido, mais que tudo, a gente precisa do marido. E tem hora que o marido precisa mais que tudo da mulher. Então, isso é parceria, né? Entender um ao outro, sabe? Não achar, puxa, ela não é para tanto, sabe? Então, o entendimento, né? A parceria da vida a dois, do amor. Porque o amor bem vivido, ele nos amadurece, sabe? Ele deixa a gente assim mais forte para os acontecimentos da vida. Naquela hora eu fiquei muito fraca, fiquei chateada, mas ele teve uma fortaleza ali, ficou com aquelas crianças, cuidou, no outro dia foi trabalhar, sabe, gente? Aí eu fiquei no quarto, né? Aí ele ficou com as crianças, tudo, né? E eu fui, logicamente, fui um pouco na sala, né? Porque a gente não pode deixar também transparecer para as crianças, né? Porque é criança, ele não vai entender, lógico. Eu fiquei deitada, fiquei muito chateada, né? Mas eles eram crianças, queriam mãe, né? E tinha bebê ali, né? Um menininho pequenininho, dois pequenos. Então ali é lógico, fiquei um pouco na sala, a gente tem que dar, né? Brincar um pouquinho, rir um pouquinho e tal. E aí depois todo mundo, e ele foi preparando todo mundo para dormir e tal, né? Os grandinhos ficavam um pouquinho até mais tarde, assim. Depois foram dormir também. E aí ele foi pro quarto, né? Eu já estava deitada, já tinha posto roupa de dormir, tudo, né? E ele falou assim para mim: que barra, hein? Que barra, hein? Aí eu fiquei quieta assim, sabe, gente? Aquele dia eu tava assim, eu e ele, né? Eu com ele, com as crianças, aquilo que eu falei, né? Eles não precisavam saber, né? Assim, aquele dia, logicamente, ninguém falou nada com ninguém, né? Aí eu deitada ali, ele chega e que barra, hein? Puxa vida, hein? Cada surpresa, né? Porque a gente já tinha combinado assim. Eu tinha tido meus filhos e o André foi laqueadora, né? Aí eu falei pra ele, ai, agora eu vou querer fazer algumas coisas que eu sempre quis fazer, mas é parto, é nascimento e é dieta, né? Que a gente tem que passar, agora não vou ter mais. E eu tava cheia de plano e contando pra ele, aí você faz isso, tal. Aí ele ficou assim, sabe? Eu olhando pra ele, ele olhando pra mim assim. Aí nós não falamos nada um com o outro. Aí ele chegou, gente. Eu deitada, né? Ele chegou, eu deitada, assim, ele passou por cima de mim, assim, e foi pro lugar dele, porque eu sempre, como eu falei, né? Eu sempre dormi do lado direito e ele do esquerdo. Aí ele veio, passou por cima de mim, assim, né? E foi pro lugar dele e ficou assim, olhando pra mim. E aí, como é que você tá? Tá muito triste? Eu tô muito triste, tô arrasada. Ai, coitadinha. Sabe, gente, assim, não era gozação. Ele ficou com dó de mim. Ele falou, coitadinha. Ai, Flor, se eu pudesse tirar isso de você. Eu falei, não, vai passar, fofo. É só hoje, tudo, amanhã é outro dia. Aí a gente se conversou bem e tal, né? Beijinho e tal, aquele namorico gostoso, né? Só no namorinho mesmo, assim, de beijo, né?
Aí nós dormimos tudo, né? Ele passava a mão assim no meu cabelo, sabe? Ficava assim no meu cabelo. Aí nós dormimos tudo e ele foi trabalhar, né? E eu fui socorrer as crianças à noite, que criança pequena sempre tem, né? Alguém que chora, alguém que precisa. E eu fui lá, ajudei as crianças, tudo. Aí ele foi trabalhar, passei aquele dia normal com as crianças, muito triste, mas já estava melhor que no dia anterior, né? Logo que eu soube a notícia, né? Aí a criançada acordou, meu dia foi, aí à tarde ele chegou, tal, né? E veio já me cumprimentar, porque eu gostava muito de ficar com as crianças lá na frente, no portão, quando ele chegava do serviço, eu gostava, né? E ele chegava umas 3 horas, então as crianças não tinham tomado banho ainda, tal, mas sempre arrumadinha, né? Eu ficava esperando ele, o cafezinho da tarde, aquele negócio, né, de casal. Aí depois ele falou, aí nós entramos, tal, né? Aí ele me abraçou, né? Que ele gostava de entrar assim, abraçadinho comigo, né? Aí ele falou, e aí, como é que você tá? Falou no meu ouvido. Ele gostava de sussurrar no meu ouvido, oh, maravilha aquilo. E aí, como é que você tá? Eu falei, tô bem animadinha hoje, tô bem melhor. E aí ele falou, ai, que bom, graças a Deus, o que eu orei por você, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, ai, a janela do céu até se abriu para me ouvir. Tanto que eu orei por você. Aí passou tal, aí entramos, né, direitinho. Aí ficou tarde, ele tomou o cafezinho dele, a criançada comendo, aquele negócio, né, de casa movimentada, de criançada. E aí chegou a tarde, né, o povo tomou banho, a criançada, eu dei nos pequenos, né, dei banho nos pequenos, foi tudo certo. E aí chegou a noite, ele chegou pro Rafael, a Glauciane e a Leane, falou, ó, eu vou querer falar um negócio para vocês, hein? Aí eu falei, você vai falar hoje? Eu falei, vou falar hoje. É hoje que eles vão ter que saber, né? Você precisa deles. Aí depois os pequenininhos foram dormir e ficaram os maiorzinhos. E ele falou assim, olha, hoje pai, era assim, né? Ah, eu quero falar com você. O que você quer falar? Eles ficam tudo querendo. O que é? O que você vai falar? O que é? Sabe coisa de criança, né? Curiosa. Aí ele falou, deixa os dois dormir e a gente conversa. Aí depois as crianças dormiram, aí os três na sala. Pai, você vai falar agora? Eu falei, ixi, nós vamos falar agora. Porque a gente gostava de culto doméstico, né? A gente gostava de reunir à noite, assim, cantar, né? Com eles, aí ele lia uma passagem da Bíblia, às vezes eu lia, a gente cantava, fazia uma oração para todo mundo, né? E eles achavam que era assim, um culto doméstico que ia ter, né? O que é, pai? O que você vai fazer? Hein, pai? Hein, pai? Aí a Leana era mais, papai, e o que você vai fazer, papai? Então aí a gente ficava aquela conversa, né? Aí ele falou, olha, nós somos no médico e a sua mãe, ela tá com um problema e vai precisar de vocês, porque eles me ajudavam, né, nas gravidez assim, do jeitinho de criança, né, sempre levavam uma coisinha para mim, alguma coisinha que precisasse, né, e aí ele falou, olha, sua mãe tá com um problema e ela vai precisar muito de vocês, ela não vai poder abaixar a cabeça, ela não vai poder, quando cair alguma coisa no chão, ela não vai poder pegar. Então, quando vocês verem, ouvir algum barulhinho, cair alguma coisa no chão, aí vocês vão e pegam, tá? Ah, tá, ficaram tudo assim, né? Mas ela vai sarar, é coisa que vai passar, tá bom? Mas ela tá precisando de vocês, porque eu vou trabalhar. Falou pro Rafael assim, você, Netinho, que ele chamava o Rafael de Netinho, né? Porque o Rafael tem o nome do avô. Então aí ele foi, você, Netinho, vai ser o homem da casa quando eu não estiver aqui, tá bom, Rafael? Tá bom, né? Ficou todo, né? Porque ele era, naquele momento, ele seria o homem da casa, né? Caiu aqui, gente, pronto, arrumei.